Saúde a igreja, com graça e paz, nosso Senhor. Que privilégio nós estarmos juntos aqui, nesse domingo de manhã. Deus nos trouxe para, reconhecendo a sua grandeza e soberania sobre nossas vidas, encontrarmos um lugar seguro para aportar. Eu sei que ontem, no início da noite, parte da cidade ficou com bastante medo, o leão acordou na goleada ontem no Bari. Mas não é sobre isso que eu queria falar, não. Vocês abrissem suas Bíblias de vocês em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, queria que pudéssemos fazer a leitura a partir do verso 4, 5, 6 e 7. 1 Coríntios 12, capítulos 4, 5, 6 e 7. Depois da leitura, eu vou convidar as crianças à frente, nós vamos orar com elas e elas estarão se dirigindo ao departamento infantil, onde também aprenderão da palavra do Senhor, e nós aqui reunidos na nave do templo. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 7, diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Até aqui. Nós vamos orar nesse momento, as crianças podem vir à frente, nós vamos também orar com elas, professores. Vamos fechar os seus olhos, vamos nos dirigir ao Senhor com toda reverência, com toda atenção e honra a quem devemos, ao Rei dos Reis. Vamos orar. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo sobre todas as coisas, Tu és Senhor. Não há outro igual a Ti. Não há outro nome além do de Cristo, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós estamos aqui por causa do Teu muito amor, que nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Mas não nos deixou como estávamos. Nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor, por graça. Pela graça nós somos salvos. Não há nada em nós, não há nenhum mérito nosso, nenhuma habilidade especial que nos faça merecer a salvação, mas somente a Tua graça. E por isso nós estamos aqui, ajuntados solenemente para Te adorar, Pai. Ó Deus, fala os nossos corações. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Deus. Tu és a nossa rocha, o nosso socorro bem presente. Que possamos ouvir o Teu Espírito Santo, aplicar a Tua palavra aos nossos corações, não apenas conhecimento humano, isso não nos interessa, isso não muda a necessidade de progredirmos em santidade em nossas vidas, mas a Tua palavra molda o nosso coração e o nosso entendimento, é isso que nos interessa, Pai. Por isso nós estamos aqui reunidos em torno do sacrifício que é a pregação do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muitos temos falado sobre mordomia nas últimas semanas. Esse é o nosso estudo da nossa EBD, lição que estamos caminhando aqui nas últimas semanas para fecharmos. Mas eu queria lembrá-los, e temos visto isso também, que mordomia não se limita apenas à administração dos bens materiais, mas também do uso dos dons, das habilidades, das capacidades que temos para servir a Deus e servir ao próximo. E eu queria ampliar o seu conceito de mordomia, porque isso não diz respeito apenas ao que você faz na igreja, mas sobre o que você é em todo lugar que você esteja, na igreja, no trabalho, na faculdade. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental nesse serviço. Ele transformou o nosso coração, nos iluminou acerca da nossa necessidade de Cristo, e Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos guia a cumprir a vocação, a nossa missão no reino de Deus. A presença do Espírito, ela é algo vital no nosso serviço, no exercício da nossa mordomia. A presença do Espírito, a direção do Espírito Santo é algo vital na vida do crente. Em cada área de sua vida, não apenas um selo para a salvação, mas a capacitação de sermos aquilo que precisamos ser no Senhor. E eu queria contar uma história para você. A história se chama A Lenda da Forja do Rei. Eu trouxe ela curtinha, não se preocupe. Vou controlar bastante o tempo aqui. Em um reino distante havia um rei sábio, generoso, que resolveu construir a maior fortaleza de todas.
uma cidade onde todos os seus súditos pudessem viver em segurança e paz. E para isso ele precisaria de ferramentas, de armas forjadas com precisão. Então o rei chamou os cidadãos da cidade, daquela terra. Ele reuniu todo mundo numa grande oficina. E lá ele entregou um pedaço de metal bruto. Cada cidadão deveria forjar uma arma ou uma ferramenta que pudesse contribuir na edificação daquela cidade, que seria a mais forte de todas. O primeiro homem olhou para aquela peça de metal bruto, ele olhou para o metal e disse: eu nunca forjei nada antes, não sou capaz de fazer nada para esse grandioso rei. Então ele colocou de lado o metal e ficou observando os outros trabalharem. O segundo homem pegou a peça de metal e começou a trabalhar sem parar. Ele acreditava que se esforçasse o suficiente, faria algo perfeito. Mas o metal era duro e ele não sabia como moldá-lo corretamente. Depois de muitas tentativas frustradas, ele desistiu, exausto, desanimado. O terceiro homem, no entanto, fez algo diferente. Ele pegou a sua peça de metal e foi até o forno da forja real. Lá, o ferreiro do rei, que foi enviado para auxiliá-los, ele lhe ensinou pacientemente a aquecer o metal, a moldá-lo, a transformá-lo em uma ferramenta útil. A cada golpe do martelo, aquele homem sabia que ele não estava sozinho. O ferreiro o ajudava a aperfeiçoar o seu trabalho. Aos poucos, o metal bruto tomou forma, uma lâmina afiada, um escudo resistente, um martelo. E quando o rei retornou para inspecionar o trabalho, e viu que muitos haviam abandonado suas peças por medo, por insegurança, por cansaço. Viu também aqueles que tentaram fazer tudo por si mesmos, mas não conseguiram moldar o metal corretamente. Mas quando olhou para o terceiro homem e viu a obra que ele tinha feito, que tinha forjado com a ajuda do ferreiro, ele sorriu e disse: muito bem, servo fiel. Você entendeu que eu nunca esperava que você fizesse isso sozinho. O ferreiro estava sempre aqui para lhe ajudar. Agora o que você criou será útil para essa cidade. Essa verdade tem uma aplicação muito séria quando estamos servindo, ou quando não estamos servindo, no lugar que deveríamos estar servindo, ou no que deveríamos estar servindo, ou quando nós servimos onde não fomos chamados para servir. Porque isso revela um coração que não encontra a motivação no coração de Deus, mas busca satisfazer o seu próprio coração, ou busca limitar-se às suas próprias capacidades e raciocínios. Isso nos afasta da missão do qual Deus chamou a cada um de nós. Não fomos salvos para ficar sentado no banco da igreja, ouvindo pregações dominicais. Nós fomos salvos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso implica no modo como nós vivemos. Isso implica no trabalho que nós realizamos, isso implica na nossa vida como um todo. E algumas perguntas nos servem, então, para a nossa reflexão. Será que você tem buscado o Espírito Santo para capacitar a fazer o que você faz? Ou você acha que você já é muito bem preparado para isso? Ou você acha que você já faz muito bem? Será que não falta joelho no chão? Será que não falta discernimento espiritual para que o seu trabalho glorifique o Senhor? Para que você seja usado onde você está? Como você administra ou pode administrar melhor os dons, as habilidades, as capacidades que Deus colocou em suas mãos? Seu serviço está sendo feito para a glória de Deus ou para reconhecimento humano? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que os dons espirituais não são dados para a exaltação do homem. Não são dados para fazer o seu nome conhecido em toda a terra. Não, isso era Babel. Os dons espirituais são para a edificação da igreja, para o avanço do reino de Deus. As nossas habilidades e capacidades, aquilo que nós somos aptos a fazer, em qualquer área de nossas vidas, é para a glória de Deus. É para o avanço do reino, é para proclamar aquele que nos chamou, que nos salvou, que nos regenerou. Por isso, essa verdade ela se aplica no que fazemos dentro da igreja, mas em nossas atividades particulares também fora dela. Tudo é de Deus e tudo é para Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem de todos. Meus irmãos, os dons são diversos, mas vêm do mesmo Espírito. Há uma relação entre heterogeneidade dos serviços, nossas capacidades, nosso modo de pensar, e nós somos bastante heterogêneos, diferentes, pensamos diferentes, temos bagagens diferentes, estruturas culturais diferentes.
E por isso nós nos juntamos aqui, somos ligados pelo mesmo Espírito para edificar a mesma obra. Isso é maravilhosamente assombroso. Como nós, em nossa incapacidade e heterogeneidade, imagina um homem pecador e cada um pensando uma coisa diferente, isso tem tudo para dar errado. Mas Deus nos junta para que nós sejamos complementares a edificar aquilo que Ele destinou antes da eternidade, antes da fundação do mundo, na eternidade, para que nós pudéssemos ser e sermos aperfeiçoados pelo serviço uns dos outros, à imagem de Cristo. Em seu sentido geral, o texto aponta para que os dons são um benefício dado individualmente, pessoalmente, mas para edificação mútua. Então esse é o pensamento que Pedro vai trazer lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, quando diz que cada um individualmente, cada um de vocês, exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. Há um perigo muito sério nós servirmos a parte do Espírito e tentarmos fazer as coisas como alguém que pega o metal bruto e começa a dar pancada nele, como se pela força do braço nós fôssemos moldar aquele metal. Isso pode nos levar a cansaço e frustração dentro da igreja. Quando o serviço se torna um fardo em vez de um privilégio. O meu trabalho, ele se torna um fardo em vez de um privilégio. O meu estudo, ele se torna um fardo em vez de um privilégio. Deus nos dota de capacidade e nos põe onde estamos para glorificarmos a Ele. E precisamos assim ter o nosso coração tratado pelo Senhor, movido pelo Espírito Santo, para compreendermos o quanto precisamos ser, então, moldados e forjados a viver da maneira como Ele nos tem posto no coração. Orgulho e vanglória pode ser uma vida marcada por um serviço à parte do Espírito. Buscar reconhecimento humano, buscar glorificar o seu nome, em vez de glorificar a Deus. Olha, eu que fiz, olha, eu que nem estava fazendo nada, eu que fui lá e resolvi. Não é assim no reino de Deus. Porque todo o nosso serviço, ele visa o bem do outro, e não a minha exaltação. O legalismo pode ser uma consequência de vivermos o nosso serviço à parte de Deus, à parte do Espírito Santo. Acreditar que o serviço é um meio para merecer o favor do Senhor, para nos fazer mais próximos de Deus, mais chegados. É possível que nós não estejamos servindo no lugar que Deus nos tem chamado. É claro que a igreja não deixa de funcionar, porque alguns não estão servindo com os seus dons, ou como deveriam, ou não estão comprometidos como deveriam. Mas ela não funciona tão bem quanto poderia, se cada um estivesse no seu devido lugar, fazendo aquilo que o Senhor tem posto no seu coração, conforme a sua habilidade, a sua capacidade, o seu talento, o seu dom, como Deus lhe deu. Se nós estivéssemos conscientes do nosso ministério, da nossa missão, do nosso propósito, conscientes de nossas habilidades e dons, e servindo a igreja com inteireza de coração, como essa igreja poderia ser mais abençoada, mais edificada? Deus continua a mover a igreja e a sustentar o nosso coração. Apesar de nossas falhas, nossas dificuldades, nossos gaps, nossos vieses que nos levam para longe do serviço. Mas podemos fazer mais e melhor para Deus, se tivermos o nosso coração comprometido com aquilo para o qual Ele nos chamou. Conscientes do nosso ministério. Além disso, o Espírito Santo não apenas capacita o crente, mas também transforma o seu coração, gerando nele disposição para o serviço. Filipenses capítulo 2, 13, Paulo vai dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, sem o Espírito, o serviço cristão, ele se torna um mero ativismo. Sem Cristo, nós não passamos de tarefas e tarefas e tarefas. Mas com Ele o serviço é movido pelo amor e a alegria de cumprir um propósito, que é a vontade revelada do Senhor. Sermos moldados pela vontade revelada do Senhor. Eu queria trazer três lições que nós podemos aprender disso. Partindo o texto que nós lemos, Deus tem um propósito único e individual com o chamado que fez a cada um de nós. Individualmente, Deus tem um chamado com a tua vida. Deus tem um propósito com a tua vida, uma missão para a tua vida. Diz o texto: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Deus nos criou com dons específicos, particulares, e nos chamou para servi-lo de maneira única.
Não há competição no reino de Deus. Não há competição para ver quem serve mais, quem é o melhor, qual o serviço mais importante. Evódia e Síntique foram exortadas a alegrar-se no Senhor. A alegria estava no Senhor. Olha, alegre-se no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegre-se no Senhor. Deixe as diferenças de lado e sirvam ao Senhor com alegria de coração. Nossa vocação não se baseia no que queremos, no que achamos que é melhor, mas no que Deus deseja fazer através de nós. É sobre isso que devemos debruçar a nossa oração, a nossa altivez, quebrantar a nossa serviço, para podermos servir ao Senhor com interesse de coração. Então, a segunda lição que aprendemos do texto é que não estamos prontos para servir no propósito de Deus, e talvez nunca estaremos plenamente, mas o texto diz, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha só, Deus chamou cada um individualmente para um serviço específico, e é Ele quem nos capacita. Ah, mas eu não sei fazer, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir. É Deus quem nos capacita. É por Ele que nós estamos fazendo. Não precisamos ter todas as habilidades para começar a servir, meus irmãos. Precisamos ter disposição. É a primeira habilidade. A primeira capacidade, a primeira necessidade que deve brotar no nosso coração é a disposição. A consciência de que muito fez Deus por nós, o que eu posso fazer? Em gratidão a esse amor que eu recebi. Então, não precisamos ter todas as habilidades, mas devemos começar a servir. Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Deus capacita a cada um conforme o seu chamado. Êxodo capítulo 4, versos 10 e 12, nós vemos Moisés se sentindo incapaz, mas Deus o chamou mesmo assim. Deus pegou aquele homem que era importante no Egito e transformou ele num pastor de ovelhas no deserto. E quando ele era ninguém, Deus fez dele alguém que iria liderar o seu povo por 40 anos no deserto. Deus capacita. Deus nos prepara. O serviço cristão é uma jornada de aprendizado e dependência do Senhor. Precisamos reconhecer que estamos nas mãos dEle, dependemos dEle, precisamos dEle todos os dias de nossas vidas. É sobre Ele que nós devemos colocar, para Ele nós devemos colocar a nossa ansiedade, nossas angústias, nossos medos, para que Deus possa nos dar da sua paz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Então, coisas boas ocuparão nossas mentes, e a nossa disposição de servir, ela será exercida em plenitude, quando tivermos a certeza de que Deus está conosco, nos movendo, nos preparando, nos capacitando, nos forjando, para sermos um metal útil na edificação dessa fortaleza, que é a igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em terceiro lugar, não devemos pôr o nosso coração nos resultados, não devemos nos preocupar com os resultados, pois são os resultados do Espírito. Nós não fazemos um trabalho missionário medindo se foi bom ou se foi ruim, pela quantidade de pessoas que se converteram. A conversão é do Espírito. Mas o trabalho, ele pode ser medido pela disposição do meu coração. O quanto isso foi edificante para mim, o quanto isso foi prazeroso para mim, o quanto me mostrou Deus, revelou mais de Deus no meu coração. A cada um, porém, é dada a manifestação, está no verso 7, a manifestação do Espírito visando o bem comum, visando o bem de todos, visando a edificação da igreja. O serviço cristão não é sobre o sucesso pessoal, o serviço cristão é sobre a edificação do corpo de Cristo. E é nisso que deve estar dirigido o nosso coração. O Espírito Santo é quem produz o fruto do nosso trabalho. João 15,15 vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Mas o que não podemos fazer com o Senhor? O que é impossível com o Senhor? Não devemos medir o impacto do nosso serviço pelos resultados visíveis. Devemos nos lembrar que Deus trabalha no invisível. Deus trabalha no invisível. Nós muitas vezes podemos estar plantando, e alguém anos depois vai vir regar, e alguém anos depois vai colher o fruto daquilo, e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, eu queria concluir a mensagem dessa manhã, nos levando a refletir sobre o nosso serviço com fidelidade e dependência a Deus. E novamente eu vos lembro, isso não se restringe à nossa igreja, isso se amplia à nossa vida. Deus não nos chamou porque viu em nós habilidades, Deus não nos chamou porque viu em nós capacidades, mas para manifestar a sua glória no chamado.
na capacitação e no resultado do serviço. Deus nos chamou por aquilo que Ele pode fazer através de nós. Então Deus nos chama de uma forma única e nos dá dons específicos, lembrem-se disso. Deus chamou cada um individualmente, de maneira única. Ah, mas fulaninho foi convertido desse jeito. Ah, não, mas cada um é de um jeito. É uma maneira única, particular. E cada um tem um serviço diferente, cada um tem uma habilidade diferente. Eu pensei em solar no coral, mas isso não ia dar muito certo. Não é a minha habilidade, não tenho esse dom. Poderia até, por muito tempo, ser treinado e até, talvez, participar de um cantinho baixinho, sem microfone. Mas cada um deve servir no lugar onde Deus colocou. Nunca estaremos 100% prontos, mas devemos confiar que Ele nos capacita. Não se esqueçam disso. Deus nos capacita a servir da maneira que lhe agrada. E os resultados pertencem a Deus. A nossa parte é sermos fiéis na missão. Fiéis naquilo que Ele nos tem chamado. Fiéis servos do Senhor em nossas vidas. Meus irmãos, nós possamos viver como mordomos fiéis. Preparados, capacitados pelo Espírito Santo. Sim, usando todos os recursos que nós temos à nossa volta. Sim, usando até o conhecimento humano, as habilidades e técnicas humanas para alimentar e forjar ainda mais os nossos serviços, sem problema nenhum com isso. Mas que seja no Espírito Santo. Seja para a glória de Deus. Que Deus possa mover o nosso serviço para cumprir os propósitos dEle. Para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Que Deus assim nos abençoe. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez? Pai bendito, todo-poderoso, Senhor, dá-nos um coração disposto, dá-nos um coração movido pelo Teu Espírito a buscar a Tua palavra, a Te servir, a sermos santificados, Senhor, a sermos progressivamente santificados naquilo que estamos nos expondo a fazer, movidos pelo Teu Espírito Santo. Que as obras de nossas mãos sejam abençoadas e seladas no Espírito, para um fim proveitoso, para a edificação da igreja, para a edificação das nossas famílias e nossa. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, apesar das nossas imperfeições. Que o Senhor possa nos usar, apesar do nosso coração vacilante, das nossas inconstâncias. Que o Senhor nos capacite a servir da maneira que te agrada. E que seja o Senhor glorificado. Porque os resultados são méritos do Senhor. Porque foi o Senhor quem opera em nós o querer e o realizar. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém.